Salve, salve, Nação Celeste, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Aqui quem fala é Paulo Mota do canal Infozeiro, chegando agora com mais um vídeo pra vocês. E depois de tudo que a gente viveu o ano passado com o Thiago Neves, o jogador que fez corpo mole, que derrubou o treinador, que fez panelinha com o restante do elenco para que conseguisse o que ele queria, para que conseguisse jogar mesmo sem estar em boas condições de jogo, que foi um dos principais responsáveis pela queda do Cruzeiro, tanto que ele naquele jogo contra o CSA no final do ano, Mineiro, que a gente perdeu por 1 a 0, ele perdeu um pênalti e muitos acreditam até que foi de propósito que ele errou aquele pênalti. A gente ainda pode se ver obrigado a pagar 50 milhões de reais pelo jogador, que hoje já nem está no clube mais, está no Grêmio, mas o Cruzeiro pode ter que pagar todo esse dinheiro para o seu ex-clube, que é o Al Jazeera do Emirados Árabes. Mas se você quer entender melhor um pouco esse caso, quer entender melhor essa história, eu quero pedir aqui para você se inscrever no canal, deixar o seu gostei, compartilhar o vídeo com todos os seus amigos, ajudar a Infozeiro a crescer. Estamos crescendo cada dia mais e você pode nos ajudar a crescer ainda mais. Para você não custa nada, deixar um like, deixar uma inscrição e para mim ajuda demais. Então curte aí, se inscreve, compartilha o vídeo e vamos começar com essa notícia. Bem, como eu já disse, o Cruzeiro pode se ver obrigado a pagar os 50 milhões de reais ao Al Jazeera pelo Thiago Neves. Isso tudo porque em 2017, quando o Thiago Neves chegou ao Cruzeiro, ele teoricamente teria vindo de graça, já que estava sem clube. Ele estava jogando no Al Jazeera dos Emirados Árabes e conseguiu uma rescisão unilateral na justiça porque estava com seus salários atrasados. Ele foi à justiça e conseguiu rescindir com o clube, algo que mais ou menos ele tentou fazer com o Cruzeiro aqui também no ano passado. Então ele chegou no Cruzeiro, ganhou 2 Copas do Brasil, foi muito bem em 2017 e 2018, mas em 2019 aconteceu tudo aquilo que eu já falei e ele se tornou um dos jogadores mais odiados da história do clube, tanto que foi um dos principais nomes do pior ano da história do Cruzeiro. E ainda no ano passado, em julho, o Al Jazeera entrou na justiça cobrando 9 milhões de euros ao Cruzeiro, que hoje, pela cotação do euro, dá um pouquinho mais de 50 milhões de reais, alegando que o Cruzeiro teria influenciado e alienado o jogador a entrar na justiça para rescindir o contrato com o clube árabe. Então eles entraram na justiça pedindo uma condenação solidária ao Cruzeiro, mesmo sabendo de tudo que o Cruzeiro estava vivendo, da crise que em julho do ano passado já estava instaurada. Mas o primeiro julgamento que aconteceu no meio do ano passado, como eu já disse, foi favorável ao Cruzeiro. A justiça determinou que o Cruzeiro não tinha nada com isso e o Al Jazeera não poderia receber esse dinheiro, pelo menos não das mãos do Cruzeiro. Mas eles entraram com recurso e agora terá outro julgamento ainda esse ano para ver se o Cruzeiro terá ou não que pagar toda essa quantia. E o CAS, que é o Conselho Arbitral do Esporte, marcou o segundo julgamento para agosto desse ano, né? O primeiro foi em julho de 2019 e o segundo será agora em agosto de 2020. E mesmo se o Cruzeiro for condenado a pagar todo esse valor, ele só terá que pagar no ano que vem, não será obrigado a pagar ainda esse ano jogando na Série B. Ou seja, resumindo a história, o Thiago Neves veio teoricamente de graça, se tornou um dos piores jogadores da história do Cruzeiro e ainda pode sair custando cerca de 50 milhões de reais aos cofres do clube, bem no ano do centenário do Cruzeiro, né? Vale lembrar que ano que vem a gente completa 100 anos de história. O caso é muito parecido com o do Fred, que rescindiu seu contrato lá com o Atlético quando veio para o Cruzeiro, também de graça, e do nada o Atlético queria cobrar 10 milhões de reais porque, segundo eles, o Fred não poderia assinar o contrato com o Cruzeiro, sendo que o Fred estava sem contrato, então o Cruzeiro não tem nada a ver com isso. Tanto que na época a justiça disse que o Cruzeiro não seria obrigado a pagar aquele valor, que se tivesse que pagar, quem pagaria é o Fred, mas entrou recurso e até hoje essa situação não está acertada. Ninguém sabe se alguém vai pagar e se alguém for pagar, quem vai pagar esses 10 milhões de reais do contrato do Fred. Mas como eu já disse, os jogadores rescindiram por vontade própria e quando o Cruzeiro negociou com eles estavam sem contrato com nenhum clube. O que o clube tem a ver com isso? O que o Cruzeiro tem a ver com isso? O Thiago Neves saiu do Al Jazeera porque estava com salários atrasados e porque quis. O Fred saiu do Atlético com um consenso com a diretoria porque o Atlético também estava passando por dificuldades financeiras e fechou com o Cruzeiro porque quis. E agora os caras vêm querer cobrar dinheiro do Cruzeiro, sabendo da situação que o Cruzeiro vive no momento, essa situação que é muito delicada. O Cruzeiro não tem condições de pagar 50 milhões de reais no momento, independente que seja para o Thiago Neves, para o Fred, para quem for. O Cruzeiro não tem esse dinheiro no momento e como ele não tem nada a ver com isso. Se os jogadores rescindiram, se o contrato estava atrasado lá no Emirados Árabes, o problema é do clube que deixou chegar nessa situação. O Thiago Neves estava no direito dele de rescindir na época e o Cruzeiro estava no direito dele de negociar com um jogador sem contrato.
Mas nem tudo é notícia ruim. Hoje o Cruzeiro está literalmente em dia com todos os jogadores do elenco e comissão técnica. Nessa semana o clube quitou os salários que estavam atrasados desde as férias e também o salário de maio, do mês passado. Então o Cruzeiro agora está em dia com todo o elenco e a comissão. Boa parte desse dinheiro que foi usado para pagar os salários veio da venda do zagueiro Edu ao Atlético Paranaense, que saiu por 3 milhões de reais. Na época a gente até comentou aqui que era um valor muito baixo para um jogador tão jovem e revelação do Cruzeiro. E é verdade que o Cruzeiro está se vendo obrigado a vender suas joias por um preço barato pela situação que está vivendo, que é um pouco delicada, mas ao menos a gente está vendo que o dinheiro que está entrando está sendo reinvestido no próprio clube, não sendo embolsado como estava sendo nas últimas gestões do Wagner Pires Sá, do Giovanni Pinto Tavares e também como foi nas gestões do Zezé Perrella, como todo mundo sabe. É difícil avaliar o trabalho do Sérgio Santos Rodrigues até o momento, porque ele tem pouco tempo como presidente do Cruzeiro e também o momento que a gente vive no país inteiro não beneficia uma análise no futebol. Mas até o momento me parece que ele vem fazendo um belo trabalho com o Cruzeiro e está pelo menos sendo extremamente dedicado e honesto à frente do clube. Pode ser que no futuro surja um monte de escândalo e eu me arrependa de defender ele agora. Mas até o momento me parece que finalmente a gente tem um presidente decente à frente do maior clube de Minas Gerais. E então esse foi o vídeo de hoje. Se você assistiu até aqui, peço para você se inscrever no canal, deixar o seu gostei, compartilhar o vídeo com todos os amigos e comentar aí também o que você acha, se o Cruzeiro é responsável ou não por pagar esses 50 milhões ao Al Jazeera do Emirados Árabes, Na minha opinião não é, porque o Cruzeiro não tem nada a ver com isso. Se o jogador quis rescindir, problema deles por lá. Mas deixe aí a sua opinião, vamos debater, não esquece de compartilhar, se inscrever e curtir o vídeo. Um forte abraço e até o próximo vídeo.